Estamos de volta entrevistando o professor Bruno Pontes. Professor, eu lhe perguntei no bloco anterior como é que o senhor vai dar uma aula abdicando da sua fé e das suas convicções. Não tem momentos de conflito não que o senhor deu. Eu tenho convicção disso, mas eu não posso dizer isso aos meus alunos. E aí? O grande papel do professor é ele se desvincular da estrutura pedagógica religiosa. Eu não posso confundir o panorama religioso, o que está previsto, né, de acordo com os currículos, de acordo com o que está em sala de aula a ser ensinado para os alunos, com as convicções pessoais. Eu preciso apresentar um panorama isento, ou seja, imparcial do ponto de vista científico, porque é uma análise. E uma análise histórica ela não pode ter uma interferência pessoal, porque a história ela é fato e ela precisa ser demonstrada. A partir do momento quando você é questionado, e aí que eu acho importante o professor também saber se posicionar, é quando é questionado para o professor qual é a opinião pessoal dele, e não aquilo que diz respeito àquela interpretação histórica ou àquela interpretação científica da religiosidade, né? Então, o cuidado que eu sempre oriento aos professores e aos teólogos que estão se formando é de tentar ser o mais transparente e o mais histórico possível para que acabe não atrapalhando o processo de ensino-aprendizagem, que o aluno, seja ele do seminário teológico, até mesmo do ensino infantil e médio, ele se confunda nas suas opiniões religiosas. Por isso que o papel do professor de ciências das religiões, do professor de ensino religioso, não é um papel teológico, não é um papel catequético, mas é um papel didático e pedagógico. O senhor ensina em que universidades e quais são as disciplinas que o senhor ensina? Pronto. Hoje, em João Pessoa, eu trabalho em algumas faculdades e trabalhando principalmente o aspecto da hermenêutica, né, da religião, filosofia da religião. E em colégios, eu trabalho em colégio do ensino médio, fundamental, aqui nos bancários, chamado Colégio Top, onde eu trabalho com cultura, né? Além de ser um professor de filosofia, eu trabalho com culturas. E aí eu entro na cultura grega, falo sobre a questão dos aspectos religiosos e a gente tem uma liberdade muito grande de trabalhar com isso. Aí a pergunta de leigo, nós temos um único Deus ou não? Eu já não sei nem se eu já comecei, eu imagino que tem, não sei se o senhor concorda com isso? Nós temos um único Deus? Bem, aí depois eu complemento a pergunta. Certo. Acreditamos na ideia da divindade, num Deus único, né? Ou uno, como já dizia Platão, até mesmo Aristóteles, falando a respeito de um Deus criador, ou como uma expressão muito grega conhecida como demiurgo. Para algumas pessoas vão interpretar essa divindade como um ser, um ente, que se desenvolve materialmente, ou que ele se transubstancia, né? Ele se movimenta. Então eu posso dizer que pode ser um animal, eu posso dizer que seja uma árvore, e isso vai depender da individualidade de cada um. O senhor acredita em Deus de que forma? Eu acredito Como é que o senhor concebe Deus? Eu concebo Deus como o Criador, não, ser, mas né? é muito vago. Eu acho que não, olha só. Quando a gente utiliza a ideia do ser, a gente está falando sobre uma ideia do tom. A pergunta pode ter sido mal formulada. De que maneira o senhor imagina o formato de Deus? Pronto. Eu não acredito no Deus antropomorfado. Não creio isso que quer Deus dizer tem... o que para o camarada que está... Não acredito que Deus tem forma de homem, né? A gente tem um linguajar, principalmente no cristianismo... Ele tem forma de quê? Ele não tem forma, né? Ele tem todas as formas em si. E mesmo tendo todas as formas, ele não tem nenhuma. E essa é a grande diferença de quem é Deus. Deus tem tudo... Não, peraí. Deus não tem forma, mas tem todas as formas. Isso. E Deus não é um homem... Bom, aí... Nós temos Deus é qualquer coisa? Não. Não? Ele é tudo e não é nada. Porque a partir do momento que a gente entende Deus, nós temos uma mania muito cultural, isso é primitiva, de sempre tentar demonstrar os deuses, isso desde os gregos, romanos, até os dias de hoje, nós temos uma mania de impressionar ou se colocar Deus como homem. Deus tem mão, Deus tem pé, Deus está vendo. Então, e nós estamos humanizando quem é Deus. E se Deus humaniza, ele deixa de existir. Mas não, parece que tem uma passagem bíblica, ou eu não sei se me ensinaram o catecismo errado, que Deus fez o homem à sua semelhança. Sim. E aí? Olha aí, como é que ele não tem forma? Gênesis, eu tenho forma. Claro, o texto de Gênesis ele é um texto de, vamos dizer, que ele tem uma construção histórica e também literária. Nós, quando falamos eufemismos ou expressões culturais, linguísticas, né, nós temos que interpretar que a imagem e a semelhança de Deus é um relance daquilo que se atribui à ideia moral. Por exemplo, inteligência, justiça, sabedoria, bondade, são conceitos que não são materializáveis. Eu não posso chegar e dizer que Deus tem a forma humana, porque se ele tiver corpo, ele morre. E se ele morrer, ele não é eterno, ele nunca pode ser Deus, porque tudo aquilo que nasce e cresce... Mas aí me permita, Jesus tinha corpo, morreu e o senhor está esperando por ele. Isso. Não é uma contradição, não? Jamais.
A ideia do cristianismo, ele traz Jesus como Logos, em João capítulo 1, ele diz, Enarque, Logos, no princípio era a palavra se fez carne e habitou entre nós. Esse processo da divindade se encarnando através de um ser chamado Jesus, essa construção de Deus se transformar em homem, é um processo temporário para que ele se manifeste e se revele ao ser humano. Essa revelação não quer dizer que aquilo do qual Jesus passou, nos seus 33 anos de vida sobre a terra, demonstra tudo o que Deus é. Mas apenas, como o apóstolo Paulo falou, é apenas uma aparência, um espelho que a gente consegue ver ainda disforme, mas que um dia nós veremos completamente. Então, a tentativa de humanizar Deus, ela é muito antiga, né? Nós tentamos colocar valores que Deus se ira, que Deus, né, fica com ciúmes, as divindades se apaixonam, as divindades, elas se vingam. Então, esses processos faz parte da construção do imaginário, né, do ser humano, e é muito natural que os alunos também acabem levando para essa direção, né? Hoje eu já tenho outras experiências, eu acabo envolvendo Deus de outra forma. Para várias religiões, vamos supor, religiões cristãs, existe um único Deus, Sim. não é? Se existe um único Deus, existe uma única palavra de Deus. Correto. E por que tanta Bíblia diferente? Nós temos os canos, né? As Bíblias são divididas em partes. Nós temos, na verdade, 3 construções canônicas. Uma que é de herança judaica, chamada de Tanakh, que é a Torá, Nevi-Rins e Ketub-Rins, os livros escritos, os livros dos profetas e o livro da lei. Isso é conhecido como o Antigo Testamento. Né? E tem aí a Brit Hadashah, que é chamada Nova Aliança, que é conhecido como o Novo Testamento. O catolicismo, no século V, através de alguns concílios, principalmente com Santo Agostinho, institui a Igreja Católica um cânon definido dos livros, que são 73 livros, dos quais eles vão dizer que são sagrados, ou seja, vários livros compostos do Antigo Testamento, que é da Torá, né, dos judeus, mais os 27 livros do Novo Testamento. Esse cânon não foi recebido pelo protestantismo, né? No final da Idade Média, no início da modernidade, que recebeu um cânon diferente. O cânon protestante se baseia no cânon judaico e não no cânon católico. E às vezes a gente escuta muito equívoco dizer, os protestantes tiraram 7 livros ou colocaram 7 livros a mais. Não houve isso, uma vez que são cânones diferentes, que construções de livros diferentes. O livro é o mesmo, né? O catolicismo, quando adicionou, colocou esses 7 livros a mais, chamados deuterocanônicos ou apócrifos, só existem no Antigo Testamento, para alterar com o cânon judaico. Mas ainda se constitui como sagrado, porque o sagrado para o cristianismo não está no Antigo Testamento, mas está no Novo. É tanto que, tanto para protestantes como para católicos, o Novo Testamento é o mesmo, que vai de Mateus até Apocalipse. Mas aí a impressão que dá é que o homem fez aquilo que bem quis da palavra de Deus. Alguém se deu ao luxo e à autoridade de dizer, isso aqui eu vou tirar da palavra de Deus. O cara se achou no direito de tirar e de botar. Como é que se explica isso? O grande questionamento não é o texto em si, porque o texto ele não tem como ser outro, é o texto. O grande problema, eu acho que a pergunta mais coerente a nos fazer é se verdadeiramente as interpretações são corretas com relação ao texto. Porque o problema das religiões não está no texto sagrado. O texto sagrado ele é claro, ele é objetivo. Fazer uma análise sintática, uma análise morfológica de um texto, uma criança pode fazer. Agora a pergunta se ele vai entender é que é outra história. E é baseado nessas interpretações, que a teologia usa uma ciência chamada de hermenêutica, ou exegese, que é essa tradução, a gente pode descobrir se essa interpretação é certa ou errada. O próprio Jesus chegava para doutores da lei, né, sejam doutores em teologia, e perguntava, entendes o que lês? Claro que eles sabiam ler, mas Jesus não estava questionando sobre o texto. Jesus estava questionando se ele estava interpretando da forma correta aquilo que estava escrito. Né? Eu tenho quase 60 anos, tenho 59 anos, nunca li a Bíblia por uma razão muito simples. Porque não me acho, se eu for levar em conta a sua palavra, e eu levo, não me acho em condições, com capacidade intelectual de ler a Bíblia e não sair falando besteira. Então eu prefiro não ler. O senhor sugere, o senhor faz alguma restrição que qualquer pessoa em qualquer nível intelectual leia a Bíblia ou realmente existe o risco de ler, não entender e sair dizendo besteira? O senhor vai responder daqui a pouco, que a gente vai fazer um breve intervalo e volta já já, falando também de intolerância religiosa. Até lá.